são dos eminentes pares, será considerada aprovada. Doutor Diogo, boa tarde. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Doutor Zé Décio, boa doutor tarde. Diogo é assíduo, né, doutor Diogo? Conselho sempre, desembargador. Eu informo aos colegas que, a partir da sessão que vem, com a ida do desembargador Alan para o órgão especial, né, não pode ter acumulação, a não ser naqueles que já estejam como juiz certo, que estejam vinculados, o desembargador Gerson passará a integrar o colegiado no lugar do desembargador Alan. Então, que bom. Ele vai também integrar a equipe aqui, o colegiado, em breve. Então, já abertos os trabalhos, vamos ao julgamento. Não tem nenhuma sustentação, né, Sabrina? Inscrição, nenhuma né? sustentação, presidente. Sim, certo. Os nobres advogados estão aqui para acompanhar certamente os julgamentos. O número 1 da pauta adiada. Recurso administrativo, tal, Cidade Ocidental, Fausto Amanso Neto, e recorrido, juiz de direito da comarca, doutor Diogo é advogado recorrente, relatoria do desembargador Fayad, Wilson Fayad, julgamento suspenso, com vista ao desembargador Nicomedes Domingos Borges, após o voto do relator, que conheceu e desproveu o recurso, que foi acompanhado pelos demais que estavam aqui presentes. Com a palavra, o eminente desembargador Nicomedes, que está com vista dos autos, desembargador Nicomedes. Presidente, eu fiquei com vista dos autos porque eu dei um efeito suspensivo nesse processo quando eu era do conselho ainda. Então, eu quis verificar. Mas eu vou deixar para julgar na próxima sessão. Eu vou continuar com vista, viu? Analisar melhor essa questão. Então, esse número 1 continua adiado, viu, doutor Diogo? Continua adiado, o desembargador Nicomedes continua com vista dele, tá? O número 1. Ok, presidente, obrigado. Eu queria só confirmar com o senhor, o 3 da pauta do dia também era meu, mas acho que o doutor Wilson tirou de pauta, né? É só para confirmar. Eu confirmo com o doutor desembargador Fayad. Sim, eu retirei de pauta, deferindo o requerimento do doutor Diogo. Pronto, então força a garganta não, desembargador Fayad, já está compreendido, retirado de pauta, atendendo o requerimento do advogado da parte recorrente, então está retirado de pauta, viu, doutor Diogo? Boa tarde a todos, presidente, com licença. Muito obrigado, doutor Diogo, boa tarde. O número 1 da pauta do dia, o desembargador, o doutor José Décio, está presente, desembargador Luiz Cláudio, certamente, pelo número 3 em mesa, embargo e declaração, no recurso administrativo, onde o doutor Zé Décio é advogado. Primeiro embargante, Marco Antônio Castanheira, embargante segunda, Maria de Fátima Souza Novaes, relatoria do eminente desembargador Luiz Cláudio Veiga Braga. Vossa Excelência já quer julgar, desembargador Luiz Cláudio, para poder aí já libera também o nobre advogado. Primeiro, antes, boa tarde, desembargador Zacarias, que adentrou agora. Boa tarde. Tarde, Zacarias. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Com a palavra, eminente relator, desembargador Luiz Cláudio. Senhor presidente, senhores desembargadores, ilustre advogado, aqui são embargos declaratórios opostos ao acordo tomado no julgamento de processo administrativo disciplinar contra cartorários da Comarca. Eles aplicada a pena de cassação de aposentadoria. Em que se arguiu como preliminar a questão da prescrição, a pretexto de que o prazo deveria ser reduzido de metade. Recording in progress. Na linha de previsão que se contém na Lei 10.460 de 88. Então, diz nos embargos que o acordo não tratara ou não enfrentara essa temática. E não me parece que haja acerto nessa observação, porque o que se fez no acordo foi traçar uma diferença entre infração disciplinar contida exclusivamente em conduta que não caracteriza infração penal. A regra aí é remetida à previsão do Código Penal. E como a conduta atribuída aos processados e agora embargantes é de caráter penal,
ela tem feição e correspondência em conduta criminosa, eu acordo a solução de que não se aplicava o redutor de metade. E, por isso, ficou registrado, assentado e foi alvo da deliberação. Então, não há defeito no acordo que possa ser corrigido por embargos declaratórios, razão pela qual eu estou desprovendo. Dou uma boa tarde também para o desembargador Norival Santomé, que adentrou a sessão. Desembargador Luiz Cláudio está, então, desprovendo ou rejeitando os embargos de declaração. Desembargador Luiz Cláudio, eu faço só mais a título de informação, do que não é questionamento, mais a título de informação para mim. Foi noticiado e chegou ao meu conhecimento, eu não sei se foi noticiado nos autos, que lá na esfera penal foi decretado a prescrição. Na esfera penal, eu não sei se isso é objeto do debate, mas... Não, aqui é o apontamento do acordo tomado no julgamento administrativo. Parece-me que aliás, foi colocado aqui no WhatsApp alguma dessa informação de que houvera essa decretação lá na esfera penal, mas isso não me veio. E mais, a decretação lá, que, por certo, teve o apadrinhamento ministerial, não sei, ou se é algo de recurso, enfim, fato é que não teve repercussão aqui. Aqui ainda, certo. Única e exclusivamente na eventual correção do acordo. Certo. Uhum. Isso. Então, posso pedir uma questão de fato? Mas só que essa questão, doutor Zé Décio, se for sobre a prescrição, ela não será objeto... Não, é sobre... Pois não. Eu juntei nos autos, inclusive a questão de ordem pública relativa à prescrição, eu juntei a sentença da juíza, e que ela deixa claro que a prescrição se deu em 2019, e nesse caso, eu pedi a aplicação da legislação estadual que dispõe que, se o fato administrativo é reputado crime, a prescrição da ação criminal faz extinguir, também atinge como prescrição a questão que está no direito administrativo. Eu fiz a juntada. Pois mas, doutor Zé Décio, é o seguinte: como estamos julgando aqui os embargos declaratórios e não impede depois, não esgota a jurisdição administrativa, certamente o eminente relator, posteriormente, e dentro da normalidade procedimental, vai examinar esse pleito formulado por Vossa Excelência, ou monocraticamente ou colegiadamente, certamente o Conselho Superior da Magistratura enfrentará o tema, já que Vossa Excelência trouxe aos autos, viu, doutor Zé Décio? Tá bom? Eu trouxe, só para esclarecer, por que eu trouxe antes do julgamento? Porque os embargos de declaração têm efeito translativo e devolutivo amplo. Então, um fato novo na pendência de julgamento dos embargos, em que está caracterizado que a ação criminal, a ação penal está prescrita, né, desde 2019. Foi isso que eu coloquei nos autos e esperava que agora nos embargos essa questão de fato seja enfrentada. Doutor Décio, só uma indagação a Vossa Excelência que muito contribuirá. A decisão veio com trânsito em julgado? Isso eu não sei esclarecer para Vossa Excelência nesse momento. Esse problema... Pois não. Eu só juntei, porque está muito clara que a prescrição do crime se dera em 2019. Isso repercute na instância administrativa, né? Mas o que eu estou indagando, a primeira parte que eu iria expor, o presidente já o fez. Nós estamos apenas numa fase de aperfeiçoamento do acordo, se a tanto fosse possível.
E a segunda indagação é, a decisão que decretou a extinção da punibilidade, ela transitou em julgado, ela se tornou imutável para que eu possa, se for o caso, e no momento azado aplicá-la? Não veio. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que o acordo, no enfrentamento da tese que foi exposta, não tem o defeito. Se tiver nos autos os elementos para este reconhecimento, não teria problema nenhum em apreciá-lo, nenhuma dificuldade. É só vir o dado, o elemento, a comprovação de que a decisão extintiva da punibilidade transitou em julgado, e aí eu vou me debruçar sobre ela. Mas não tendo, podendo, inclusive, ser objeto de recurso, como é que eu faria a convicção de que ela é imutável? Não é. Não, realmente, ela não foi colocada nos declaratórios, foi posterior. Eu suscitei tendo em vista que o fato é um fato novo, é extintivo do direito, né? E eu pedi a aplicação do efeito translativo dos embargos de declaração. Mas eu tenho, assim, me desculpe, eu apenas trouxe aqui, essa intervenção minha, é só expor um fato. Eu não quero absolutamente, desembargador Luiz Cláudio, pôr em questão o entendimento de Vossa Excelência, porque eu de forma alguma. A minha questão se cinge a uma estruturação absolutamente técnica, a sua intervenção nos traz luzes. Eu apenas estou fazendo o registro de que não há aperfeiçoamento em relação ao acordo, e essa eventual juntada posterior não traz a certeza de que a decisão extintiva transitou em julgado e ela é imutável. Admita-se, apenas para efeito de contra-argumentar, seja uma decisão impugnável por recurso e o recurso seja reformador do ato. Eu, apressadamente ou assodadamente, reconheço aqui e induzo o colegiado a fazê-lo, de que ocorreu a extinção da punibilidade, e ela não se consolida. Estaríamos aí numa situação de absoluto desconforto, porque eu não poderia posteriormente corrigir esse ato. Por isso é que eu estou me reservando, dizendo, olha, o acordo não tem defeito. Agora, esse fato novo, com a comprovação, me debruço e o enfrento sem nenhuma dificuldade. Isso. Tranquilo. Então, ficamos assim, acordo confirmado, embargos rejeitados nos termos do voto do relator e, posteriormente, essa questão de ordem certamente merecerá apreciação própria e adequada do colegiado. Viu, doutor Zé? Senhor presidente. Eu vou colher os votos dos colegas. Pois não, Madalena? Não, achei que o senhor já estava finalizando o julgamento. Vamos à colheita dos votos dos eminentes pares e vou aqui, desembargador Norival. Presidente, no relato do desembargador Cláudio, parece que tem uma pendência, né? Se transitou ou não em julgado o acordo. Acho que isso é de grande relevância, inclusive para o efeito de economia processual, porque encerraria o processo no caso de ter transitado em julgado. Então, eu colocaria aí a consideração dos pais, especialmente do desembargador Luiz Cláudio, não seria o caso de suspender o julgamento, esperar a juntada desse documento para ele dar uma decisão, mas seria uma decisão mais econômica. Pois não, desembargador Luiz Cláudio. Pois não. A observação do desembargador Norival tem o seu propósito, mas eu estou aqui ainda na quadra de avaliando o acordo. A juntada a qualquer tempo, em qualquer momento, em qualquer circunstância, como é matéria de ordem pública, ela não vai impedir de apreciação e decretação, se for o caso. Eu estou cumprindo a minha desobriga. Qual é a minha desobriga? Houve tese, a tese foi sustentada e o acordo a enfrenta. É esse o tema. Surge posteriormente uma informação que ainda não se aperfeiçoou, aí eu não posso julgar aqui tomando como base essa informação que não está acrisolada. É só por isso. Então, me desincumbo da obrigação, qual seja, apreciar a matéria que é posta. Omissão do acordo no enfrentamento de tese. A tese está enfrentada.
Se não houve pressão, os elementos virão e eu não terei dificuldade nenhuma em debruçar-me sobre isso. Desembargador Santomé? Acompanho, com a ressalva que eu já registrei. Isso, eu também acompanho, porque realmente, como o desembargador Luiz Cláudio mencionou, essa matéria será oportunamente examinada e enfrentada pelo tribunal, e os embargos declaratórios são restritos, né? A tese é restrita, foi apreciada pelo eminente relator, entendendo que não há omissão, contradição, nem nenhum daqueles defeitos previstos para o cabimento dos declaratórios. Eu também acompanho, desembargadora Reck. Não tem dúvida de acompanhar, não. O embargo declaratório, ele é a respeito do acórdão, né, que foi proferido no julgamento do recurso. Então, esse fato novo aí, posteriormente, será analisado. Acompanhe, desembargador Luiz Cláudio. Inclusive, né, desembargadora Reca, do meu ponto de vista, mesmo se não tivesse os declaratórios, vamos considerar que não tivesse os declaratórios, a parte interessada poderia comparecer aos autos e levantar a questão de ordem pública, né? Sim. Que será apreciado oportunamente. Desembargador Nicomedes. Presidente, na sessão que julgou esse processo, eu fiquei vencido, porque eu reconheci, no primeiro momento, que está prescrito. Eu tenho muito cuidado ao divergir de qualquer processo que o desembargador Luiz Cláudio relatou, porque eu considero o desembargador Luiz Cláudio um dos mais preparados desse tribunal. E eu busco muito o que ele faz para ele fazer igual, porque eu não tenho medo de fazer igual se aquilo eu entender que está correto. E ele é fonte de inspiração para mim. Mas, nesse caso, se ninguém ficar com vista, eu vou ficar, porque eu tenho conhecimento que aconteceu o julgamento lá no primeiro grau, lá na cidade de Itumbiara, e a juíza declarou a prescrição. É claro que isso não transitou em julgado, como está dizendo o desembargador Luiz Cláudio. Isso ainda é objeto de recurso de apelação, né, que pode confirmar ou não a decisão de primeiro grau. Mas o fato que me chama a atenção é que o entendimento dela é idêntico ao meu ao julgar esse processo. Meu voto foi igualzinho o que ela fez lá no julgamento criminal. Eu vou pedir... Pois não, desembargador, pode falar. Porque, na verdade, aqui as situações são um pouco diversas. A regra que se aplicou, ou que se pretendia aplicada no processo administrativo, é contagem do prazo pela metade, com a argumentação que se apresenta. Então, a juíza, ao que parece, ela não decretou, não foi contagem da prescrição pela metade. Ela contou o lapso prescricional nos marcos que ela tem disponibilizados pela ação penal. Eu estou aqui levando em consideração, ou levei em consideração no julgamento, que não incidiria a contagem pela metade, porque não é prazo de infração puramente administrativa. É infração administrativa de feição penal. Então, foi esse ponto da nossa divergência, a divergência do desembargador Nicomedes comigo. Porque no voto que ele profere, deflagrando a divergência, ele baliza o lapso temporal pela metade. É o que eu disse no acordo que agora está sendo embargado. Não se aplica a redução de metade no âmbito administrativo se a conduta tem correspondência penal. É só esse esclarecimento, mas compreendo as razões do ilustre desembargador. Mas a pergunta que eu faço, desembargador Luiz Cláudio, já tem uma sentença lá no primeiro grau declarando a prescrição. Se essa sentença for confirmada em sede de apelação, ainda assim, ela vai ser penalizada aqui no recurso administrativo? Veja só, desembargador Nicomedes, eu devolvo a indagação a Vossa Excelência. A extinção da punibilidade no âmbito criminal, a extinção da punibilidade pela prescrição, ela faz conjugado nos demais âmbitos, no direito civil, no direito administrativo, no direito comercial, ou ela só faz exclusivamente no âmbito penal? Porque nós só temos a hipótese de correspondência
no âmbito, fora do âmbito penal, a decisão absolutória quando assenta a inexistência do fato ou reconhece que ele não seja o autor. Agora, a prescrição aqui, o que é que eu levo em consideração? É o prazo penal, mas com os balizamentos do processo administrativo. Porque, a não ser assim, eu tenho um processo onde não ocorreu a pressão, levando em consideração o lapso que estão ali disponibilizados e o tempo que deve ter curso, e o juiz decretou na ação penal. Por quê? Porque o prazo é o mesmo, mas os balizamentos são outros. Então, é por isso. Eu posso, por inferência, dizer, olha, decretou a prescrição na ação penal. A prescrição administrativa também ocorreu? A prescrição civil ocorreu? A prescrição comercial ocorreu? Aí nós teríamos uma decisão no âmbito da ação penal com abrangência em todos os segmentos das demais áreas do direito. É possível isso? A particularidade que a contagem que se levou em consideração e que se pediu, tanto é que é registrado isso no acordo, é de redução de metade do prazo prescricional, e que o voto de Vossa Excelência, salvo aqui um engano absal, é nessa linha. Mas compreendo e tem a sua argumentação bem desenvolvida nessa direção, mas por hora eu vou ficar com essa solução, porque eu não fecho portas. Eu não fecho portas, eu estou apenas dizendo, olha, o acordo não tem o defeito que se lhe aponta. É só isso. De qualquer forma, nós estamos com uma pauta curta hoje, eu vou pedir licença para ler um pouquinho da minha divergência, a ousadia minha de divergir do desembargador Luiz Cláudio. Vejam bem, os duplos embargos opostos devem ser conhecidos e providos quanto à alegação de prescrição, uma vez que volto a sustentar o seu reconhecimento em face de todas as imputações ofertadas em face dos embargantes, nos termos dos artigos 109, caput, e inciso 3 e 115, todos do Código Penal, com o artigo 322, parágrafo 3º da Lei Estadual 10.460/1988, como lançado no meu voto divergente de evento 52. Primeiramente, não se pode falar em caso na incidência da Lei Estadual número 20.756/2020, como se verifica no acórdão embargado, pois tal reconhecimento claramente incorreria aos embargantes patente violação ao princípio da irretroatividade de lei mais severa, conforme disposto no artigo 5º, inciso tal, da Constituição Federal. Assim, deve-se incidir os ditames do artigo 322 da Lei Estadual, número 10.680, em vigor à época dos fatos. E aí reside a minha divergência, porque eu estou entendendo que o desembargador Luiz Cláudio está utilizando uma lei nova, retroagindo para prejudicar. Eu estou entendendo assim, por isso que eu disse que, se ninguém ficar com vista, eu vou ficar para estudar melhor essa questão. Diante disso, conforme o artigo 322, inciso 2 da Lei Estadual número 10.460, o transcurso do lapso temporal para o reconhecimento da prescrição tem início da data em que a administração tomou conhecimento do fato, a saber, pelo conhecimento inequívoco da infração pela autoridade competente para a instalação do PAD, STJ, Mandado de Segurança número 25.401, Distrito Federal, relator o ministro Herman Benjamin, primeira sessão, julgada em 27 de 5 de 2020, diário de 28 de 8 de 2020, nos termos do parágrafo 1º do artigo 322 da Lei Estadual 10.460, parágrafo 2º, os prazos de prescrição fixados na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares previstas como crime.
e conforme previsão do artigo 322, parágrafo 3º da Lei Estadual número 10.460, vigente à época dos fatos, interrompe a contagem do prazo prescricional o ato de instauração do processo administrativo disciplinar, recomeçando a partir de então o seu curso pela metade, de forma a não diminuir o prazo original. Como visto, se imputa aos embargantes a prática de crimes previstos no artigo 303 da Lei Estadual 10.460, correspondente aos delitos do artigo 3º, inciso 2, da Lei 8.137, imputada aos dois embargantes, e do artigo 317 do Código Penal, imputada ao primeiro embargante, Marco Antônio Castanheira, a prescrição, enquanto não aplicada a penalidade, será como base na pena em abstrato e deve ser apreciada isoladamente nos termos dos artigos 109, caput e 115 do Código Penal. Assim, a pena do artigo 317 do Código Penal é de reclusão de 1 a 8 anos e multa, e artigo 3º, inciso 2 da Lei 8.137, é de reclusão de 3 a 8 anos e multa. Nos termos do artigo 109, inciso 3º do Código Penal, a prescrição para cada crime, neste caso, se dará quando ultrapassados 12 anos, quando o máximo da pena é superior a 4 anos e não excede a 8. Temos como marcos interruptivos a data do conhecimento dos fatos pelo diretor do foro, em 7 de fevereiro de 2007, sendo interrompido pela portaria número 03/2008, de 14 de janeiro de 2008, folhas 4 dos autos físicos. Porém, esta portaria foi cassada pelo acórdão unânime proferido pelo órgão especial de 31 de outubro de 2012, da lavra do eminente desembargador Zacarias Neves Coelho. Em 29 de julho de 2013, o juiz de direito e diretor do foro de Itumbiara editou nova portaria, número 30/2013, instaurando novo PAD em face dos embargantes, visando apurar os fatos narrados no inquérito policial e na denúncia ofertada pelo Ministério Público e nomeando comissão processante. Pois bem, no dia 6 de dezembro de 2019, o juiz de direito e diretor do foro de Itumbiara proferiu a decisão que determinou a remessa destes autos à presidência deste sodalício para aplicação da penalidade de cassação da aposentadoria dos recorridos. Como a data do conhecimento dos fatos pela diretoria do foro da comarca de Itumbiara ocorreu em 7 de fevereiro de 2007, sendo este o marco inicial, interrompido pela edição da nova portaria pelo juiz de direito e diretor do foro de Itumbiara de instauração do novo PAD em face dos embargantes em 29 de julho de 2013. Claramente foi ultrapassado o lapso temporal de mais de 6 anos, 5 meses e 22 dias, devendo ser reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição de cada uma das penas em abstrato, imputada em face dos embargantes, uma vez que deve-se recomeçar a contagem do prazo prescricional pela metade, conforme previsão do artigo 322, parágrafo 3º da Lei Estadual número 10.460, que estava vigente à época dos fatos. Ademais, de 29 de julho de 2013, quando da edição da portaria número 30/2013, que instaurou o PAD até a data da decisão
do juiz de direito e diretor do foro de Itumbiara, em 6 de dezembro de 2019, que determinou a remessa destes autos à presidência deste sodalício para aplicação da penalidade de cassação da aposentadoria dos recorridos, também está vulnerado o prazo prescricional de metade, 6 anos de cada pena em abstrato imputada aos embargantes. Esclareça-se que a tese de omissão ofertada pela segunda embargante, quando a propalada nulidade das provas acostada aos autos, por cerceamento de defesa, não foi aventada em sede do recurso administrativo interposto. Portanto, não pode ser apresentada neste momento, uma vez que não se presta os embargos de declaração para o exame de matérias novas e não aventadas em sede do recurso próprio. Reconhecida a extinção da punibilidade dos embargantes neste momento, pela prescrição de cada uma das penas em abstrato, prejudicada a análise das demais teses ofertadas, em especial a prolação de sentença pelo juiz da primeira vara criminal da comarca de Itumbiara, autos número tal, onde foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva em favor dos recorrentes, coincidência do disposto no parágrafo único do artigo 129 do Código de Organização Judiciária do Estado de Goiás. Ao teor do exposto, os duplos embargos de declaração opostos devem ser conhecidos e providos, uma vez que prescritas todas as imputações ofertadas em face dos embargantes, nos termos dos artigos 109, caput, e inciso 3 e 115, todos do Código Penal, com artigo 322, parágrafo 3º, da Lei Estadual número 10.460, prejudicada a análise das demais teses ofertadas. O meu voto divergente seria nesses termos. Eu quis que todos tomassem conhecimento, mas eu não sou o dono da verdade e acho que o desembargador Luiz Cláudio é muito preparado e, se ninguém mais ficar com vista para analisar também esse processo, eu ficarei com vista, porque eu quero analisar o raciocínio do desembargador Luiz Cláudio, que, a bem da verdade, funciona muito distante do meu, bem à frente, né? Então, é isso aí. Eu só queria esclarecer. O desembargador Nicomedes, no voto atestado, que acaba de ler, dá todos os argumentos que eu gostaria de ouvir. Eu assentei no acordo e reafirmei aqui agora que o que ele fez, na linha do postulado pela defesa, é de contagem do prazo pela metade. Eu não estou aplicando lei nova, mais prejudicial, ou lei nova prejudicial. Não é isso. O que eu disse, quando é que se deu o fato? 2007. De quando é a portaria que interrompe a pensão? 2013. Então, mais de 6 anos. Está aplicando uma regra que é de infração, única e exclusivamente de infração disciplinar, que não caracteriza crime. Então, o que é que eu disse? E aqui ele reafirma isso. Estou aplicando o prazo do direito penal pela metade, porque eu estou aplicando a regra que está prevista para a infração disciplinar. Então, é a aplicação de metade. Eu disse, não, como a regra é do direito penal, eu não posso reduzir de metade, porque lá não tem essa previsão de redução de metade. Essa é para infração disciplinar exclusivamente de caráter administrativo. Foi o que eu disse no acordo, quando tomado aqui na solução que o colegiado adotou. E reafirmei, falei, a divergência nossa está porque ele está aplicando a regra do direito administrativo de redução de metade por fato que é criminoso. Então, foi isso. Tanto é que ele pega fato, 2007, portaria que interrompe a pensão, 2013, ou seja, 6 anos, e a pressão aqui ocorre em 12. É isso. A minha divergência com ele é só essa. Posso fazer uma pergunta? Essa redução lá na área penal foi porque ele era menor de 21?
na época do fato, ou maior de... Não? Não, na área penal não teve redução, não. É porque lá a denúncia, lá até muitos anos, e etc, etc. Aqui é que, no voto do desembargador Nicomedes, ele aplica por essa construção do direito administrativo. A divergência, desembargadora Reca, é que eu estou aplicando a Lei 10.460, e ela é claríssima na instauração de PAD, sobre os prazos prescricionais e a forma de contagem. Sim, eu sei, já apliquei várias vezes isso aí, a redução. Aqui nesse conselho mesmo aplicamos isso várias vezes. Então, está muito clara a posição tanto do desembargador Luiz Cláudio quanto do desembargador Nicomedes, até o desembargador Nicomedes falando se ninguém não pedir vista, ele ficará com vista dos autos. Isso. Então, eu consulto o desembargador Fayad. A princípio, eu acompanho o desembargador Luiz Cláudio, a princípio, mas eu vou aguardar também a vista do desembargador Nicomedes. Certo. Desembargador Fernando Mesquita. De igual forma, senhor presidente, eu já havia acompanhado o desembargador Luiz Cláudio e eu também já fiz julgamentos na linha dele, e a par da divergência do desembargador Nicomedes, que eu compreendo, mas o fato é que eu também aplico o mesmo entendimento do desembargador Luiz Cláudio, e por isso que eu acompanho, obviamente, sem desmerecer e sem deixar de levar em consideração a eventual vista do desembargador Nicomedes. Eu faço só uma pergunta. Nós estamos julgando um PAD. Então, eu não entendo como que no PAD o entendimento tem que ser diferente do que diz a Lei 10.460. É por isso que eu disse que se ninguém ficar com vista, eu vou ficar, porque eu não consegui... não entrou na minha cabeça a compreensão de julgar um PAD e não aplicar a Lei 10.460 quando ela vigorava na época dos fatos. Então, a discussão aí é se essa discussão, aplicação pela metade, ela vai... aplica-se também em relação quando fala que o ato resvala para a esfera penal, né? Se nesse caso aplica ou não esse redutor, mas desembargador Fernando também, desembargador Zacarias. Presidente, eu também, por enquanto, eu vou ficar com o relator. Essa discussão de aplicação desse prazo pela metade, ela me traz assim, uma certa perplexidade, mas aí, se eventualmente o desembargador Nicomedes trouxer algo mais substancioso, eu posso reverter o meu entendimento. Eu queria que vocês dessem uma olhada no artigo 322, parágrafo 3º. Ele é claro com relação a isso. Diferente disso, é aplicar uma lei nova, retroagir para prejudicar. Mas, vamos ver.